Dimitri Payet pode ser titular contra o Fluminense. O técnico Bruno Lage abriu o coração e revela que nunca quis sair. Uma excelente atitude do tricolor carioca. Vamos trazer detalhes desse assunto. E o craque Neto que cravou campeão da Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, o seu canal de futebol. Eu sou o Jonathan Santos e na noite desta terça-feira, chegando trazendo para você atualizações e informação sobre o futebol carioca. Peço humildemente que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal BTB, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada, ative o sino das notificações na opção todos para que você seja sempre notificado e atualizado sobre as informações. Também o like ele é importante para que a plataforma do YouTube venha entender que o nosso canal ele é relevante para o futebol e, claro, venha nos ajudar a alcançar muitos amantes do futebol. Obrigado a você que se inscreveu, estamos buscando a meta de alcançar a marca de 50 mil inscritos. Obrigado a você que deixou o seu like, vai comentar também durante esse vídeo a sua opinião dentro das informações que nós vamos passar aqui. E sem enrolação, galera, vamos às notícias, às últimas notícias e informações que agitou essa terça-feira, embora ainda de data FIFA. Vamos falar sobre uma bela ação do tricolor carioca do Fluminense, que realizou na manhã desta terça-feira, dia 12, a entrega de cerca de 1,2 toneladas de alimento não perecível a moradores da comunidade do Karatê, comunidade próxima ao CT Carlos de Castilho, que faz parte do complexo da Cidade de Deus, próximo ao centro de treinamento. Bela atitude do Fluminense em relação à parte social. O nosso papel aqui é trazer notícias que envolvem futebol. Só que, galera, não é só futebol. Futebol vai além das quatro linhas. É a questão social, é a questão da causa em favor do próximo também. E o Fluminense está de parabéns com essa atitude, doando ali cerca de 1,2 toneladas de alimentos. Cerca de 70 famílias foram ajudadas com essa ação do Fluminense, que está de parabéns. Esses alimentos foram arrecadados ali nas Laranjeiras, no telão, que foi da partida contra o Fluminense Curitiba, valendo pelo Campeonato Brasileiro. E a distribuição foi feita em parceria à Associação de Moradores do local. Parabéns, Flusão, por essa ação. Agora, galera, trazendo informação do Clube de Regatas do Vasco da Gama, Payet avança na parte física e aumenta a chance de ser titular do Vasco diante do Fluminense. A notícia que veio do jornalista Joel Silva do Lance. E a informação é o seguinte: no jogo treino diante do São Cristóvão, o Vasco não teve força máxima em campo. A atividade serviu para dar ritmo aos jogadores que não estão tendo oportunidades, mas também para Payet. O francês jogou todo o primeiro tempo e aumenta a cada dia as chances de ser titular diante do Fluminense, partida sábado agora dia 16, no estádio Newton Santos. O esquema tático utilizado pelo técnico Ramon Dias, o 4-3-1-2, com o francês tendo liberdade para flutuar pelos dois lados. A formação também foi utilizada no segundo tempo do jogo contra o Bahia, quando o Payet estreou e teve boa participação no empate em 1-1. Essa escalação com o meia centralizado é um forte indicativo de que Ramon Dias pensa para poder escalar o francês como titular. E outra informação que nós estamos de olho é aguardando a resposta do Ministério Público, informação que deve vir nesta quarta-feira. O Vasco se reúne com o Ministério Público para discutir sobre ataque, o termo de ajustamento de conduta para a liberação de São Januário. Estamos aí apurando essas informações e qualquer notícia em relação à autorização para o Vasco ter São Januário com a presença do público, da sua torcida. O Vasco está lutando para que seja a partida contra o Curitiba na próxima semana. Nós vamos trazer essa notícia para você, torcedor do Vascão. Agora, galera, mudando aqui, trazendo notícia do Botafogo, o técnico Bruno Lage cedeu uma entrevista ao GE nesta terça-feira e a informação foi o seguinte: Bruno Lage revela que desabafo foi estratégia e que funcionou. Estou de alma e coração no Botafogo, nunca quis sair. Bruno Lage, que na entrevista mostrou ali os bastidores, o seu dia a dia em relação ao Botafogo, ele que chega bem cedo, por volta de 7 horas da manhã, ali no CT, para o treinamento às 10h30 da manhã, mostrou ali os seus quadros de esquema tático em relação ao Botafogo, que tem se dedicado, que tem focado bastante nesses meses que está aqui à frente do Botafogo, mostrou como está ali o seu dia a dia. E nessa declaração, em relação à sua entrevista coletiva no pós-jogo entre Botafogo 1 e Flamengo 2, a última derrota no estádio Newton Santos, ele que deu aquela entrevista colocando seu cargo à disposição. Na realidade, Bruno Lage falou que isso foi uma estratégia que serviu para tirar o peso dos jogadores e colocar responsabilidade sobre ele. Quero saber a sua opinião em relação a isso, se precisou, se foi necessário essa atitude do técnico Bruno Lage. Ele mesmo diz não estar arrependido de fazer essa declaração, mas que a realidade é que ele nunca quis sair do Botafogo, está focado para o time ser campeão brasileiro, mas ele pensa no seguinte:
tirar a questão da ansiedade, tanto dos jogadores quanto principalmente dos torcedores em relação ao Botafogo ser campeão brasileiro, a um título que o Botafogo busca aí durante esses 28 anos e está muito próximo, né? A gente tem sempre feito aqui algumas contas, se o Botafogo fizer o dever de casa, ganhar ali no tapetinho todos os jogos, é campeão brasileiro. Essa invencibilidade foi perdida no último jogo contra o Flamengo, né? E ele falou que fez isso para realmente chamar a atenção sobre ele, né? Tirar o peso dos jogadores, mas quero saber a sua opinião em relação a essa ação do técnico naquela coletiva. Depois ele conversou com o dirigente, com o André Mazzucco, colocou tudo em ordem e permaneceu no cargo, né? Na minha opinião em relação a isso, não era tão necessário, uma vez que o clima do Botafogo é um clima muito bom, ainda é um clima muito bom. E depois dessa declaração, o clima não ficou muito legal, né? Embora tenha tudo se resolvido, mas não é para tanto, né? O Botafogo, diante da situação que se encontra, líder isolado do Campeonato Brasileiro, com totais condições de ganhar esse título, claro que vai ter essa questão da pressão. Todos os olhos, né, a mídia em geral, todos estão voltados para o Botafogo. Hoje, uma partida contra o Botafogo, ele entra certamente como favorito diante de qualquer clube aqui no Campeonato Brasileiro. Então é óbvio que vai existir uma pressão em relação a isso. Cabe ao técnico saber suportar essa pressão. Mas foi muito bacana a entrevista concedida pelo técnico Bruno Lage, o dia a dia, o esforço que ele tem feito, até mesmo está longe da sua família, e abriu o coração, né, abriu o jogo em relação ao sentimento, né, o que se passou naquele dia após a entrevista. Galera, trazendo aqui informação sobre a declaração do Neto em seu canal do YouTube. Neto cravou quem será o campeão da Copa do Brasil. Você concorda com ele? Abre aspas para o Neto. Vai ser um jogaço de bola. O que eu fico muito chateado. Na verdade, eu fico pé da vida com a falta de respeito dos dirigentes do Flamengo, com a torcida do São Paulo. Queria cobrar uma fortuna no ingresso em um momento como esse. O São Paulo tem que fazer a mesma coisa. Sim, igual tem que fazer, não tem que fazer diferente no Morumbi. Por sinal, os ingressos estão muito caros. Neto aí criticando em relação ao valor dos ingressos para o setor visitante, tanto no Maracanã, dizendo que o São Paulo deve fazer a mesma coisa no Morumbi. E ele diz o seguinte: para mim o São Paulo é campeão do Brasil. Ganha os 2 jogos do Flamengo. Ganha no Rio e ganha no Morumbi. Cravou. Quero saber o que você acha quero saber a sua opinião em relação a esse comentário do Neto em seu canal do YouTube. Lembrando que o Flamengo joga nesta quarta-feira em Cariacica contra o Atlético Paranaense. Uma informação de última hora é desfalque para Felipe Luiz. Felipe Luiz não foi relacionado, fica em tratamento devido a uma lesão, se eu não me engano, na coxa, no posterior. Então ele fica em tratamento e é desfalque. Provavelmente o técnico Jorge Sampaoli deve improvisar no lateral, o Léo Pereira, Thiago Maia, no lugar de Felipe Luiz, já que também o Ayrton Lucas não está para a partida, né? Se não me engano, está suspenso. Então, galera, vamos ficando por aqui com as informações, com as notícias. Agradeço demais você que ficou até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, tamo junto. Até o próximo. Valeu!